que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente, ou que de primeira mão lhes transmiti, foi o que recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo, como a um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos, e é isso que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como que alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas, mais do que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Então o que Paulo está dizendo assim, nós somos mentirosos se Cristo não ressuscitou, porque a gente está pregando pelo mundo todo que Cristo ressuscitou, que Deus ressuscitou a Cristo. Então nós estamos dizendo para o mundo que Deus fez algo que não fez se Cristo não ressuscitou. Versículo 16: Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda vocês estão em seus pecados. Nesse caso, também os que já morreram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um homem só, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Ou seja, por meio de Adão, o pecado entrou no mundo, e o pecado trouxe a morte. Não só a morte física todos participarão dela, mas a espiritual também. O que é espiritual? A morte espiritual é a morte da alma. É aquela morte em que quando o corpo morre, ele vai desaparecer na terra. Mas a alma, ela é eterna, ela fica viva. Então, essa é a segunda morte, daqueles que não colocam a fé em Cristo, que não recebem Ele em suas vidas. Viver, a alma viver longe de Deus para sempre, sem mais ter chance. Muitas chances são dadas neste mundo, nesta vida. Na outra não há mais, na outra é só a condenação. Então, se nós não decidirmos hoje, se nós não decidirmos nesta vida, não haverá possibilidade de decidir na outra. Já é. É impossível. É impossível. Por quê? Porque Deus é impossível. Deus ele não consegue fazer as coisas. Não é porque Deus não consegue fazer. Ele consegue fazer tudo. É porque Deus decretou que será assim. Ele disse, vai ser assim. Mas no final Deus dá um jeitinho. Não dá. Deus não é pecador como nós, que damos um jeitinho para tudo, e enganamos e erramos e não somos justos. Deus ele é totalmente justo. O que Ele fala, Ele cumpre. Ele não volta atrás. Deus ele nunca volta atrás. Você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse.
é sempre para frente, sempre progredindo, sempre avançando. E é assim que ele vai ser. Ele decretou isso, ele fez essa lei. Ele promulgou essa lei e ele vai cumprir essa lei. Ele não é que nem nós, que a gente promete, né? A gente promete as coisas e não cumpre. Nós somos assim. Nenhum que está sentado aqui consegue cumprir tudo o que promete. Nós erramos, nós descumprimos, nós mudamos, ele não. O pecado entrou através de Adão e trouxe essa morte. E o que o versículo último está falando, 22, é que a gente não precisa ficar somente no horror da morte, no horror da separação eterna de Deus. O versículo termina com uma esperança, ele dá esperança. Em Cristo todos serão vivificados. Todos quem? Toda a humanidade? Não. Todos que colocam a fé em Cristo. Todos que recebem Cristo serão vivificados. O que ele está falando? Eu vou morrer um dia, mas porque eu recebi Cristo, criei nele, creio nele, um dia eu serei ressuscitado. E você também. Mas ressuscitado para a vida eterna, ressuscitado para viver com Deus eternamente, com um corpo novo. É isso que a Bíblia ensina. No final do milênio, outro grupo de pessoas serão ressuscitadas. A morte não é o fim para ninguém. Esse grupo de pessoas no final do milênio, que serão ressuscitados, são de todos os incrédulos, os ímpios, aqueles que não viveram para Cristo. Eles serão ressuscitados também. E Deus vai dar a condenação para eles e vai dizer, vai jogar eles no lago de fogo, apartar eles de mim. Porque não lhes conheço. O seu nome não está escrito no livro da vida. Cristo foi pregado numa cruz. E ali entregou o seu espírito, morrendo pendurado, exposto ao público. Até pareceu uma zombaria, porque ele mesmo dizia que havia vindo do alto. E morreu à vista de todos, morreu no monte, morreu no alto da cruz, como um show para os espectadores. Depois de morto, ele foi retirado da cruz. Seu corpo não foi jogado no Gênero. O Gênero é um lugar, um vale, fora das muralhas de Jerusalém, que era usado como depósito de lixo e onde se lançavam os cadáveres de pessoas que eram consideradas indignas. Também era jogado nesse lugar restos de animais e toda espécie de imundície. Então todo aquele que morria na cruz, era indigno, era maldito por morrer na cruz. E o corpo dele era tirado e jogado nesse lugar de imundícia. O corpo de Jesus não foi para esse lugar. O corpo de Jesus, ele foi para uma sepultura. Nesse lugar aí eles usavam enxofre para manter o fogo aceso e queimar todo o lixo. O nosso Senhor foi sepultado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E por isso todo aquele que recebe Cristo em sua vida, crendo nele e na sua obra redentora, será espectador de um outro show. Verá ele no lugar mais alto, na glória à direita de Deus, Pai, no trono, ressurreto, não mais sofrendo, deixado na cruz para morrer, mas vivo, eternamente vivo, como Rei dos Reis. Então hoje nós comemoramos a Páscoa. Nós nos reunimos como igreja, que maravilha isso. Nós tomamos o nosso dia de jejum, foi o café, juntos, como igreja, né? Alguém perguntou para outra pessoa, para ti qual a melhor igreja do mundo? Ele disse, a minha, sempre a minha, a que eu estiver, porque foi lá que Deus me colocou para eu servir. Mas nós, como igreja, tomamos o café, muitos vão almoçar, ter os seus almoços especiais e assim por diante, mas o mais importante da Páscoa, creio que quase todos vocês provavelmente já comeram algum chocolate, sem problema nenhum, né? Seja ovo ou não, é bom, só não demais, mas
Eu já esqueci minha garrafinha. O principal desse dia é: meu Senhor está vivo, Deus a quem eu sirvo está vivo. E eu verei um dia ele face a face. Tomé, logo que viu Cristo ressurreto, não, antes de ver Cristo, ele falaram para ele: olha, acho que João que falou: Tomé, nós vimos Cristo. Se eu não ver ele, eu não acredito. Se eu não olhar, né, as marcas, os cravos, eu não acredito. Depois Cristo aparece a Tomé e diz assim: Tomé, ele se desmancha, né, perante Cristo. E Cristo diz algo que serve para mim. Ontem eu estava assistindo o filme de Jesus, né? E Cristo diz: feliz, bem-aventurados aqueles que não me viram e creem. Eu não vi Cristo. Um dia eu vou ver, mas eu ainda não vi ele. Então, a ressurreição, nós comemoramos a Páscoa, comemoramos a ressurreição do nosso amado Senhor Jesus. A ressurreição de Cristo nos dá esperança e a expectativa de que no futuro tudo ficará bem. Me deixa na expectativa de que terei alívio e descanso futuro dos sofrimentos por causa da minha fidelidade ao Evangelho no presente, que me resulta, na maioria das vezes, em algum tipo de perseguição e muitos sacrifícios. Não é verdade? O mundo sem Cristo, eles vivem atrás de alívio. Não é verdade? Você, quando não tinha Cristo, não vivia atrás de alívio, de prazer, de aliviar, porque é um peso viver nesse mundo por causa do pecado. Então, o mundo sem Cristo, as pessoas sem Cristo, elas vivem atrás do dinheiro, do lazer, do prazer, porque elas precisam de alívio, porque é muita coisa. O pecado é muito pesado, dos vícios e assim por diante. Aquele que tem Cristo não precisa, porque Cristo já dá um alívio, mas dá uma esperança de um alívio total, pleno no futuro. Então nós vivemos por essa esperança. Nós vivemos nesse mundo, mas não somos dele. Cristo falou lá na oração sacerdotal, acho que João 17, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas eu peço que o Senhor livre eles do mal. Ajuda eles, protege eles. Ajuda eles a cumprirem com o propósito que o Senhor tem para eles. As 3 árvores aqui, cada uma tinha um propósito. Você é uma árvore, né? O que Deus vai fazer com você, eu não te dei. Ou seja, a ressurreição de Cristo nos dá a esperança da expectativa escatológica, o arrebatamento da igreja, a derrota de Satanás e a derrota das nações incrédulas. Nós sofremos perante a sociedade, né? A sociedade zomba de nós, os incrédulos zombam de nós, eles acham que nós somos tudo um bando louco, né? A mídia zomba de nós, a ciência zomba de nós, e nós ficamos quietos, porque eles não entendem, eles são ignorantes, e um dia nós não vamos zombar deles, nós não vamos retribuir com a mesma moeda, nós vamos ficar com pena daqueles que não colocam a fé em Cristo e vão para um lugar diferente do nosso. Nós vamos nos alegrar com Cristo, com Deus na eternidade. Também a glorificação do corpo, o reino de Cristo, é a nossa esperança escatológica, a esperança do que virá por vir, do que está por vir. Deus agirá em justiça plena, a finalização da nossa justificação, daqueles que acreditam em Cristo, e a finalização da condenação aos que não acreditam nele. Müller escreveu o seguinte: embora saibamos que Cristo pagou o preço por nosso pecado e esmagou a cabeça da serpente, a morte ainda existe. Os cristãos e todo o cosmos aguardam ansiosamente pela vitória final sobre Satanás e a morte. Portanto, ser cristão é ansiar. Ser um seguidor de Cristo significa ansiar por esse dia, a redenção do corpo. É por isso que os incrédulos não entendem nós, porque nós vivemos ansiando. Não é que nós não vivemos o presente, nós vivemos o presente, nós trabalhamos, nós cuidamos da saúde, nós temos lazer, aproveitamos dos prazeres que não são pecaminosos, viajamos e assim por diante.
Mas no final das contas, a nossa esperança não está no dinheiro, não está nessas coisas. A nossa esperança no final das contas está em Cristo. Porque tudo o resto, a ferrugem destrói, o ladrão rouba, leva embora, enchente ou coisa assim. Os desastres. Tudo que um homem juntar, uma doença pode levar embora, uma tragédia pode levar embora um ladrão. É por isso que a nossa expectativa maior está no futuro em Cristo. Romanos 8,19 diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa, com vívido anseio, que os filhos de Deus sejam revelados. Está falando do nosso corpo ser glorificado. Mas o que é a ressurreição do corpo e o que é a vida eterna? Ninguém consegue compreender completamente e exatamente o que é ter vida eterna com um corpo ressuscitado e glorificado. Ninguém de nós consegue entender exatamente isso, porque ninguém de nós passou por isso ainda. Nós vamos passar. Está à frente, lá no futuro, depois. A gente entende um pouquinho, porque por dois motivos principais. O primeiro motivo é porque a Bíblia diz, e eu creio na Bíblia. Eu creio que ela é a palavra de Deus inspirada. E o segundo motivo é porque em mim já habita o Espírito Santo. E eu já tenho o gozo da salvação, a alegria da salvação. Então eu entendo um pouquinho e sinto um pouquinho isso. Do que vai ser no futuro. Então, nós não conseguimos ter uma noção real, uma noção completa do que é isso, da vida eterna com o corpo ressuscitado e glorificado, porque vivemos num mundo sem esperança. Um mundo cheio de enganos, mentiras, violência, sofrimento, um mundo hostil. É este mundo que a gente vive. Uns mentindo para os outros, só para ter vantagem. Um querendo tomar a frente do outro, seja na mesa, na comida, em qualquer lugar. Um querendo usar as coisas do outro para não gastar as minhas, ao invés de nós ser servos. Porque Deus tem nos dado em tanta abundância que a gente não precisa fazer essas coisas que o mundo faz, né? Vivemos num mundo assim, mas devemos sempre olhar para a cruz. Sempre para a cruz. Que hoje está vazia. Para que possamos ter uma compreensão de que a vida eterna, com o corpo ressurreto, é certa e bem melhor do que esse mundo. O corpo ressurreto será sem pecado, sem os desejos pecaminosos, nunca mais seremos tentados a sermos infiéis ao Senhor Jesus Cristo. A vida eterna não será um balançar na rede pendurada em duas nuvens. Esse é um pensamento terreno, um pensamento infantil do céu. A vida eterna será empolgante, emocionante, superativa e sem perder as energias. Isso que é o melhor, né? Porque nesse mundo a gente faz um monte de coisa boa, né? A gente trabalha, estuda e vem à igreja, então a gente cansa e daí tem que dormir para descansar. Tem que comer para repor as energias. No céu não vai haver mais isso. Eu vou fazer coisas boas assim sem precisar esse descanso, porque o pecado não estará mais na minha vida. Outra coisa boa, eu luto agora com as tentações, igual você. Nós lutamos e às vezes caímos, e às vezes erramos. Com o corpo glorificado a gente não terá mais vontade de pecar, a gente nem pensará em pecado. Não. É impossível pecar. Não existirá mais, é impossível. Mas agora não é assim, né? Então, por vivermos neste mundo caído, sem olharmos diariamente para a cruz, acabamos tendo uma visão deficiente dessas verdades gloriosas. E isso acaba empobrecendo a minha fé, acaba empobrecendo a fé de muitos cristãos. Que nós acabamos vivendo, muitas vezes, no mesmo pensamento dos incrédulos. E o resultado disso, desse empobrecimento da minha fé, é que muitos cristãos eles não vivem com a expectativa confiante em relação ao futuro que a Bíblia ensina, ansiando por aquele dia. Nós ansiamos por aquele dia porque nós queremos ver os incrédulos sofrendo no inferno. Nós ansiamos por aquele dia porque nós desejamos estar com Cristo para sempre. Algo que traz
Então, quando eu não vivo assim, quando eu não vivo dessa forma, confiante, olhando para a cruz todos os dias, hoje nós comemoramos a Páscoa, a cruz vazia, e nós lembramos de tudo isso, maravilha. Mas leve esse dia para o resto do seu ano. Leve a cruz vazia para o resto do seu ano. Lembre do que Cristo fez. Leia os Evangelhos. O final dos Evangelhos onde mostra a crucificação e a ressurreição de Cristo. Leia o capítulo 15 de 1 Coríntios e outros. Assistam filmes que mostram essa realidade, para que a gente nunca esqueça. Uma das formas é que a gente realiza a ceia do Senhor uma vez por mês, para que a gente não esqueça do que Cristo fez por nós. Porque esquecer disso traz consequências prejudiciais para a vida do crente no seu dia a dia. 1 Coríntios 2,9 diz assim: todavia está escrito, também em Isaías 64:4: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isaías 64 diz a mesma coisa. Desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. Em 1 Coríntios 15:19: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis e infelizes de todos os seres humanos. Ou seja, se eu creio num Deus que me fez promessas eternas, só que eu vivo com todas as minhas ânsias, com todas as minhas expectativas e anseios para essa vida, eu sou mais miserável, mais infeliz do que os incrédulos. Porque os incrédulos não têm esperança de futuro, para eles acaba tudo na morte. Então, os incrédulos, vocês já perceberam que os incrédulos eles trabalham, a vida deles é em torno desse mundo, das coisas desse mundo, depois para eles acabou tudo. Para nós não. Para nós temos uma promessa que não acaba na morte. Praticamente começa, né? Algo eterno, maravilhoso e bom. Então, se eu tenho essa promessa e eu vivo igual aos incrédulos, só para esse mundo, eu sou mais miserável do que eles, mais infeliz do que eles, porque eles não têm o presente que eu tenho, que eu posso usar, a esperança de ter aquele presente no futuro. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E se nem olho ouviu, se ninguém imaginou, então como eu posso ter certeza? É Cristo está falando. Foi inspirado, Paulo, pelo Espírito Santo. Então Cristo sabe de tudo isso. E ele não mente, eu acredito nele. Não acreditar em Cristo é chamar ele de mentiroso. Você terá coragem um dia. Se tem alguém aqui que não crê em Cristo, na palavra dele, você vai ter coragem um dia de estar na frente dele e dizer que você achava que ele era mentiroso? Eu achava que você era mentiroso. Bom, agora já é tarde. Não tem mais jeito. Não há mais possibilidade. No primeiro texto que lemos, podemos perceber que Paulo centralizou a esperança de todos os cristãos na ressurreição do Senhor. O Senhor Jesus, sem a ressurreição de Jesus, a fé cristã é vazia. E cada um de nós está sendo enganador, porque está declarando algo que não existiu. Conforme o versículo 15. Eu falei antes, mas que isso seremos considerados falsas testemunhas de Deus. Pois contra Deus nós testemunhamos que Ele ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, então também Deus não ressuscitou a Cristo. E se nós estamos pregando que Deus ressuscitou a Cristo e não é verdade, nós estamos mentindo e dizendo que Deus é mentiroso. E todo domingo o esforço que você faz de acordar um pouquinho cedo, que nem hoje, e vir à igreja é vão. É melhor cada um de nós ir para o mundo, sair fechar no mundo, beber no mundo, arrazoar, se divertir, porque a nossa fé é vã se Cristo não ressuscitou. Mas por que eu e você continuamos vindo, fazendo esse sacrifício? Sacrifício vivo. É um sacrifício vivo de adorar a Cristo. Porque nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que confirma a sua palavra, as suas promessas ao nosso espírito. Nós cremos nisso. Nós não cremos nesse mundo.
Então, se de fato Cristo ressuscitou da sepultura, Ele pagou o preço de nossos pecados. Ele foi ressuscitado e está à direita de Deus Pai. Por isso, os cristãos não são um povo digno de pena, como muitos pensam por aí. Coitado daqueles crentes lá. Eles não usam isso, eles não fazem aquilo, eles... É um monte de não. A gente não é digno disso. A gente não é digno dessas coisas, a gente tem coisa melhor prometida a nós. Por causa de Cristo temos a promessa que um dia seremos ressuscitados, glorificados e viveremos eternamente com o Senhor Jesus. Não como os demais, que serão condenados a viver eternamente em sofrimento por causa de sua incredulidade. Então até aqui nós temos o quê? A resposta dos resultados ali do título da nossa mensagem, o resultado da ressurreição de Cristo. Vocês perceberam que grandes resultados Cristo ter ressuscitado? Por isso que se Ele não ressuscitou, a gente perde tudo isso. Versículo 12 diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como que alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? O que Paulo está dizendo assim, ó, está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, mas tem alguns crentes entre vocês na igreja de Corinto que estão dizendo que não há ressurreição dos mortos. Como assim? Sem acreditar na ressurreição de Cristo é impossível ser filho de Deus. E um pouco dessa confusão que estava acontecendo ali na igreja de Corinto estava causando dificuldade na compreensão de alguns crentes de Corinto, né? Por quê? Por causa da experiência deles com filosofias e religiões pagãs. Então, alguns crentes de Corinto, eles vieram de religiões e filosofias pagãs. Então, quando eles colocaram a fé em Cristo, eles foram aceitos na igreja. E eles estavam um pouco confusos com esse negócio de ressurreição. Por quê? Porque na cabeça deles ainda ficou um pouquinho para trás a religião que eles vieram de antes. Por isso que quanto mais tarde uma pessoa colocar a fé em Cristo, mais difícil é de ela entender o Evangelho, porque ela está cheia de vícios na cabeça dela, cheia de religiões na cabeça dela, cheia de dureza de coração na cabeça dela. Quanto mais cedo, melhor. Então, esse versículo tem a ver conosco. Também nós que vivemos nessa era da eternidade. Porque muitas vezes, lá em nosso íntimo, temos dificuldades em aceitar nossa ressurreição e a vida eterna, por causa de nossas profundas experiências com os prazeres desse mundo. Quantos de nós, quantos crentes, de forma silenciosa, vivem assim? E a gente nem sabe, mas passa na vida de muitos crentes esse tipo de vida. Lá no oculto dela, lá no íntimo dela, por causa das coisas desse mundo, ela não consegue se imaginar vivendo melhor depois. Então não conseguimos imaginar que pode haver coisa melhor do que aquilo que temos, do que aquilo que experimentamos e aquilo que o dinheiro pode me dar. Muller escreveu o seguinte: por causa do pecado, nada de uma pessoa merece a esperança imortal. Ainda assim, pela graça e o amor de Deus, por seu poder soberano, o corpo físico perece, mas Deus o trará de volta à vida. Embora as dores da morte ainda pairem no horizonte, os cristãos vivem com confiança absoluta de que o que foi semeado em desonra será ressuscitado em honra. O que foi semeado em fraqueza será ressuscitado em poder. O que foi semeado como perecível será ressuscitado como um corpo imperecível. Veja lá de novo os versículos 3 ao 19. Pode ver aqui também que o Henri vai colocar. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais do que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais infelizes e miseráveis de todos os seres humanos. A minha esperança não pode ficar somente as coisas que esse mundo pode me oferecer. Se Cristo não ressuscitou, toda a nossa vida que é regida por nossa fé na morte e na ressurreição de Cristo é vã. Tudo o que sofremos por causa do Evangelho, todo o sacrifício que eu faço por causa de Jesus Cristo, toda a abnegação pela causa do reino, tudo é sem valor, é um desperdício. Nós somos os mais infelizes, os mais indignos, os mais miseráveis de todos os homens. Porque a vida cristã é uma vida de cruz. Ela é constituída em derramar-se, em abrir mão, em lutar contra o pecado, em lutar contra as tentações, em carregar fardos, em enfrentar dia após dia um mundo hostil e pecaminoso debaixo do poder de Satanás. Assim, a ressurreição de Cristo é a nossa esperança de nos livrarmos de tudo isso no futuro. Então nós precisamos viver nesse mundo tenebroso de forma que glorifique a Deus, mas ansiando por aquele dia glorioso de nossa ressurreição. Viver nesse mundo e não ansiar por aquele dia, nosso coração vai se tornando duro e insensível. E o medo da morte vai se instalar em nossos corações e vai congelar nossas afeições e nossas paixões pela vida eterna. Müller comenta da seguinte forma: a deficiência do anseio cristão contemporâneo deve causar grande preocupação. Os cristãos, com todas as suas conveniências e riquezas, deixam o mundo enganar os seus sentidos. Os cristãos pensam que o céu será algo menos empolgante do que aquilo que conhecemos nessa vida. O conforto, as riquezas e realizações mundanas têm embaçado a visão dos cristãos sobre a razão pela qual Deus os criou, salvou e está trabalhando em toda a história. Então, conforme 1 Coríntios 2:9 e 15:19, nós podemos concluir que o céu não é um lugar de menos, mas um lugar de infinitamente mais. Todas as coisas boas conhecidas nessa vida serão infinitamente melhores na eternidade. Diante disso, precisamos acordar todos os dias e nos livrar do pensamento de que os prazeres deste mundo nunca serão suplantados. A grande verdade é que esse mundo nunca conseguirá nos satisfazer, nos saciar. Jonathan Edwards disse o seguinte: quão irracionais, olha o que ele fala, quão irracionais são aquelas pessoas que se ressentem de negar a si mesmos por causa do céu. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: poxa vida, acordei cedo e vim para a igreja hoje, eu poderia estar me divertindo, eu poderia estar ganhando dinheiro, eu poderia estar, sei lá. Ele está dizendo, Jonathan Edwards está dizendo, um crente que pensa assim é irracional. Um crente que pensa dessa forma é irracional, por se ressentir de fazer sacrifício e se negar a si mesmo por causa daquilo que lhe aguarda no céu. Então a ressurreição de nossos corpos para entrar no céu não deve ser apenas o anseio dos pobres e desesperançosos, como acusam alguns, mas também daqueles que vivem uma vida confortável nesse mundo. Porque a eternidade que Cristo nos providenciou é infinitamente melhor do que tudo que podemos ter de bom nessa vida. E nem conseguimos imaginar. Mas devemos confiar na palavra do Senhor Jesus. Porque tal glória aguarda todos aqueles que nele confiam. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu quero terminar então com o hino. Deixa eu pegar aqui o meu. Número 11, vos prostrai. Vos prostrai. 11, tá? Aqueles que podem, por favor, se colocar de pé.
Vocês me ajudem aí que minha voz já foi no beleléu. Oh.